Boa noite, Angola. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Joe Biden ou Donald Trump? Quem afinal ficará com a Casa Branca? Donald Trump já disse que esta batalha política está longe de terminar. O último sobre as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos da América, você acompanha agora no Manchete. Fique em nossa companhia. Uma vez mais estamos de volta com os últimos acontecimentos que marcaram a semana aqui nos Estados Unidos da América. Obviamente começamos com as eleições presidenciais e parece que a disputa pela Casa Branca continua. Mas antes vejamos como foi o dia da eleição. Veja. O dia mais esperado por vários americanos para exercer o seu direito de voto finalmente chegou. A casa em disputa amanheceu calma. 3 de novembro foi o dia da eleição nos Estados Unidos da América. O dia começou calmo, com filas em vários centros de votação espalhados pelo país. Várias lojas e restaurantes, temendo o pior, prepararam-se para possíveis protestos violentos, cobrindo com madeira a entrada dos seus estabelecimentos, e até a Casa Branca reforçou a segurança com barreiras de ferros nos seus arredores. Cerca de 250 oficiais da Guarda Nacional estavam em alerta e estes preparativos aconteceram um pouco por todo o país. De realçar que este tipo de preparação normalmente ocorre mediante uma ameaça de mau tempo ou em qualquer outro tipo de ameaça e não durante uma eleição. Donald Trump e Joe Biden, até o último minuto das suas campanhas, tentaram a todo custo convencer os eleitores. We're still in the battle for the soul of America. Decency, honor, respect. Where has it gone with this president? But let me tell you something, folks. Tomorrow's the beginning of a new day. We can put an end to a presidency that's divided this nation and fanned the flames of hate. Tomorrow, we can put an end to a presidency that has failed to protect this nation. This does not look like a second-place finish. Tomorrow we are going to win the Commonwealth of Pennsylvania, and we are going to win 4 more years in the White House. With your vote, we will continue to cut your taxes, cut regulations, support our great police, support our magnificent military, protect your Second Amendment, defend religious liberty, and ensure more products are proudly stamped with that beautiful phrase, made in the USA. Alguns dias antes do dia da eleição, os confrontos entre os simpatizantes de Donald Trump e Joe Biden já haviam começado. No dia da eleição, era cada vez mais iminente a possibilidade de haver confrontos. Vários manifestantes reuniram-se em frente à Casa Branca e, com sinais e gritos, uns celebravam a democracia e outros exigiam a saída de Donald Trump da Casa Branca. Felizmente, o dia depois da eleição não registrou graves incidentes e os americanos ansiosos esperavam pelos resultados. E a decisão do presidente Trump de declarar-se vencedor prematuramente logo depois do dia da eleição e a comprometer-se a anular a contagem dos votos oficiais desatou uma série de críticas, inclusive no seu próprio partido, que até alguns dos seus aliados o acusaram de empurrar o país para o precipício de uma crise política. Veja. O dia depois da eleição começou com os discursos de Joe Biden e Donald Trump na madrugada de quarta-feira. Joe Biden, de Wilmington, Delaware, elogiou a paciência dos seus apoiantes e declarou que a eleição não termina até que cada voto seja contado.
We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote. Por sua vez, o presidente Donald Trump precipitadamente afirmou falsamente que ganhou as eleições quando nenhum vencedor havia sido declarado e vários estados-chave ainda contavam os seus votos. Frankly, we did win this election. Donald Trump também disse que iria ao Supremo Tribunal, embora não tivesse claro com que base legal o faria. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Pouco depois das declarações de Donald Trump, a campanha de Joe Biden respondeu, acusando o presidente de fazer um esforço para retirar o direito democrático dos cidadãos americanos. Vários republicanos e conselheiros de Trump condenaram a atitude do presidente e fizeram comentários nas redes sociais, incluindo o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, um antigo aliado do presidente. There's just no basis to make that argument tonight. O ex-senador da Pensilvânia, Rick Saturn, que apoiou Donald Trump em 2016, disse que ficou muito angustiado com o que ouviu o presidente dizer e que a sugestão de Donald Trump de que há fraude a ser cometido pelas pessoas que contam os votos é errado. Using the word fraud, that there's fraud being committed by people counting votes, I think is wrong. No Twitter, o conservador Ben Shapiro escreveu que foi profundamente irresponsável Donald Trump dizer que havia vencido a eleição e o deputado de Illinois, Adam Kinzinger, escreveu: "Pare, ponto final. Os votos serão contados e você ganhará ou perderá. E a América aceitará isso. Paciência é uma virtude." De seguida, as reações do povo americano não se fizeram esperar. Centenas de pessoas saíram às ruas em várias cidades e, de forma pacífica, pediram uma contagem justa de todos os votos em todos os estados. As manifestações agravaram-se à medida que os dias passam e tornaram-se violentas. Por um lado, os manifestantes exigem a contagem de todos os votos e, por outro, os apoiantes de Donald Trump alegam fraude e tentam a todo custo impedir a contagem dos votos. Em Nova York, mais de 50 pessoas foram presas durante uma manifestação que começou pacífica, mas durante a noite, os manifestantes começaram a causar distúrbios e vários enfrentamentos contra a polícia foram registrados. Em Minneapolis, várias pessoas foram presas após bloquear a estrada e em Portland, centenas de manifestantes tentaram evitar a contagem dos votos, enquanto outros partiram vidros de lojas e houve confrontações com a polícia e a Guarda Nacional. Espera-se que outras manifestações venham a acontecer e que se agravem depois da divulgação dos resultados. É bem verdade que os angolanos jogaram um importante papel na edificação desta grande nação que é hoje os Estados Unidos da América. Num momento tão importante como é a escolha do líder que nos próximos 4 anos conduzirá os destinos deste país, os angolanos americanos também têm um importante papel a jogar em todo este processo. Nurit Pierce mostra-nos agora o momento em que participa desta eleição, emitindo o seu voto. Veja. Estou aqui em Virgínia, num dos centros de votação, e vou mostrar-vos o momento em que emiti o meu voto. Venham comigo. And that's fine. And they can help you right here. Okay. Yeah, come on in. Yes.
that, that means your vote has been counted. Yes. All right, fantastic. You can return your items here, and there's stickers on this last box. Yes, get your sticker. Yes, absolutely. Acabei de emitir o meu voto. O processo foi simples e fácil. Desde o momento em que entrei, as senhoras foram simpáticas, deram-me toda a informação necessária para me votar e acabei de votar o candidato da minha preferência. Adivinham quem foi? Surpresa! E vamos dar sequência ao nosso programa aqui no estúdio com uma conversa que vamos ter agora com o estudante angolano Pedro Papo Seco, ele que é formado em Estudos Internacionais e de Área e Administração Pública pela Universidade de Oklahoma. Muito boa noite, Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Ariana, e boa noite também a todos os telespectadores lá em casa. É um prazer para mim estar aqui convosco e partilhar a minha experiência e conhecimento sobre a realidade americana. E deixa-me já dizer aí em casa, o Pedro vai juntar-se a nós nos próximos programas para exatamente debatermos algumas questões de assuntos que ocorrem aqui nos Estados Unidos da América. E vamos, obviamente, olhar para as eleições. Vamos começar olhando para esta eleição conturbada. Pedro, sabemos que aconteceu em tempos de pandemia, no momento em que os Estados Unidos encontra-se totalmente dividido e também com uma economia em declínio. Que avaliação é que fazes desta eleição? Essa eleição ocorreu, como você já disse, num momento muito conflituoso, um momento em que os Estados Unidos está polarizado em dois extremos diferentes, democratas e republicanos, e além disso, essas eleições ocorreram num momento de extrema tensão social. Nós assistimos o desenrolar das manifestações sobre a morte de Breonna Taylor, George Floyd, pioraram a situação, mas essas manifestações são simplesmente resultado de uma sociedade dividida, uma sociedade em que os afro-americanos, nativo-americanos, os hispânicos são severamente oprimidos. Temos aqui nos Estados Unidos um ambiente social muito caótico e essas pessoas saíram à rua para então lutar contra o racismo sistemático, a opressão sistemática que se vive aqui. E como você mesmo disse, a pandemia da Covid-19 simplesmente veio para piorar a situação deste país. E diante desses tumultos sociais, dessas manifestações, esperava-se uma resposta adequada do governo, que vinha do executivo mais propriamente, mas Donald Trump manteve-se calado durante muitos dias e quando veio ao público ele piorou a situação, chamando os manifestantes de terroristas, uma vez em que o país estava dividido. As pessoas esperavam que o presidente viesse e unisse as partes com
um comentário mais pacífico, em que um comentário que pudesse chamar os jovens ao diálogo, os manifestantes ao diálogo, para assim se apaziguar. Em vez disso, ele continuou a duvidar dos manifestantes e sobre a pandemia da Covid-19. Em vez de dar uma resposta adequada, ele desafiou os médicos, desafiou os cientistas e desafiou todos os comentaristas, jornalistas que apresentassem, então, dados diferentes daqueles que ele apresentava. Realmente, e todos nós sabemos que todos esses fatores fizeram parte da administração Trump, que em alguns dias vai ser história. Mas eu acho que a pergunta que não se quer calar neste momento, e eu creio que todos os telespectadores, não só em Angola e Moçambique, querem saber quem é de facto Joe Biden e que implicações é que a sua eleição poderá trazer para a África, em particular para Angola e Moçambique. Essa é uma pergunta muito interessante. Primeiramente, para descrever Joe Biden, eu gostaria de o dividir primeiro em pessoa, pai, filho, irmão e também pessoa, político e vice-presidente. Como um pai, como amigo, como filho, Joe Biden é normalmente apresentado como uma pessoa perseverante, uma pessoa caridosa e muito humanitária. Se você olhar para a história de vida de Joe Biden, você vai encontrar um menino que cresceu gago. E por isso Joe Biden sofreu muito bullying, muito assédio moral durante a sua escolarização primária. E isso então afetou muito o seu crescimento e também a sua entrada na política. Ele perseverou e então se tornou um político muito bem-sucedido. E quando Joe Biden foi eleito pela primeira vez para o Congresso americano, para o Senado americano, em 1972, no ano em que ele deveria ser então empossado para o Congresso, ele perdeu a sua mulher e perdeu uma filha num acidente de aviação. Ele estava em Washington e recebeu uma ligação que a sua mulher em casa tinha sofrido um acidente de aviação e a sua filha morreu. Os seus 2 filhos estavam hospitalizados, o Bo e o Hunter. Isso foi um balde de água fria para o então senador Biden. Ele quis, por acaso, desistir de ser um senador, mas na altura a política americana não era tão polarizada e então ele teve apoio dos mais velhos, aqueles senhores mais calejados no Congresso americano que o aconselharam a ficar, então protegeram-no e deixaram que ele curasse as feridas, e então dando-lhe conselhos e apoio moral. Mas também temos um Joe Biden que é apresentado como um político que está envolvido em situações muito controversas. Como vice-presidente do presidente Barack Obama, Joe Biden esteve envolvido nas conversações que levaram, por exemplo, à morte de Muammar Gaddafi em África. E por isso, muitos africanos acham que Joe Biden não é um candidato, não é um político bom para a África, porque ele esteve envolvido em muitas situações de intervenções humanitárias que levaram à morte de muitos líderes a nível mundial. Mas também, em contrapartida, ou diferente desse argumento, desse Joe Biden que levou à morte de Muammar Gaddafi, temos também um Joe Biden que durante o período de apartheid na África do Sul defendeu o povo sul-africano. Lembramos-nos aqui então de uma das audiências que o então secretário de Estado norte-americano George deu ao Congresso e temos ali um Joe Biden durante a audiência que rematou, que pressionou o governo, o secretário de Estado, para que olhasse para a situação da África do Sul com mais atenção, que protegesse os negros nativos. Pedro, tocando exatamente nesse aspecto, eu acho que vamos olhar para estas imagens. Eu também vi estas imagens e por acaso chamaram a minha atenção e creio que não só a minha atenção, a atenção de muitos angolanos, de muitos africanos, porque exatamente agora Joe Biden
torna-se o presidente deste grande país e todos nós estamos expectantes para saber que políticas ele terá em relação ao continente africano. Vamos ver este vídeo e vamos continuar a nossa conversa. Vamos então olhar para o vídeo. We must not aim to impose ourselves, our solutions, our favorites in South Africa. Damn it, we have favorites in South Africa. The favorites in South Africa are the people who are being repressed by that ugly white regime. We have favorites. Our loyalty is not to South Africa, it's to South Africans. And the South Africans are majority black, and they are being excoriated. It is not to some stupid puppet government over there. It is not to the Afrikaner regime. We have no loyalty to them. We have no loyalty to South Africa, to South Africans. Pois aí, como acabamos de ver, Joe Biden que realmente preocupava-se na altura, né, pelos assuntos africanos e defendeu condignamente o povo sul-africano. Podemos continuar aqui a conversa depois de assistirmos então a este pequeno vídeo. Continua o teu raciocínio, por favor, Pedro. Como assistimos no vídeo que você acabou de mostrar, temos Joe Biden preocupado com o bem-estar de povos do outro mundo. Os políticos normalmente envolvem-se em questões diversas que então dão uma apreciação diferente às pessoas. Mas para continuar, eu queria dizer que o Joe Biden será avaliado diferentemente, tendo em conta a origem da pessoa que estiver, neste caso, a avaliar Joe Biden. Um americano poderá olhar, por exemplo, para a situação de Muammar Gaddafi diferente da forma como um africano vai olhar para a situação de Muammar Gaddafi. E o governo racista, opressor do apartheid, vai olhar, por exemplo, para a posição de Joe Biden diferentemente. Então, para avaliarmos Joe Biden, eu gostaria de aqui dizer que, no final das contas, o juízo dependerá de quem o fizer. Mas temos Joe Biden aqui que, na verdade, vai servir de unificador, alguém que vai estabelecer a paz, alguém que é mais humanitário em relação de personalidade que o presidente Trump. E para muita gente esta vitória representa uma façanha mesmo. Realmente, Pedro, hoje quando ouvi alguns depoimentos de pessoas que estão felizes pela eleição de Joe Biden, alguns disseram que realmente agora sim se vai viver um verdadeiro Estados Unidos da América, um país que é de todos, um país em que tudo é possível, um país que faz as pessoas acreditarem nos seus sonhos e que há 4 anos atrás que as pessoas não sentiram isso, inclusive uns chegaram a suspirar de alívio. Mas passando à questão relacionada a como é que avaliamos Joe Biden no que diz respeito aos assuntos africanos, tivemos a conversar nos bastidores que vai depender muito de como é que cada país vê esta eleição, como é que cada país verá as políticas de Biden. Queres comentar um pouquinho mais sobre isso? Sim, muito obrigado por enfatizar esta parte. Como eu estava a dizer, a avaliação de Biden vai depender daquele a quem recai a política, as decisões que Joe Biden vai tomar daqui para frente. Aponta-se muito que Donald Trump não interferiu, não foi para a África, não matou nenhum africano, não fez nenhuma guerra. Muito bem, isso é um ponto muito importante. Mas temos Joe Biden que é internacionalista, que quer ganhar o poder do mundo, que quer reafirmar o papel de liderança mundial dos Estados Unidos. E este interesse de Joe Biden vai levar os Estados Unidos da América a então voltar a competir contra a Rússia, contra a China e outras potências na arena internacional. Como nós sabemos, os países africanos têm laços de amizade com a China e com a Rússia. Angola e Moçambique também têm laços de amizade com estes dois países. E então esses países poderão simplesmente receber os efeitos colaterais das lutas entre os Estados Unidos, China e Rússia na arena internacional. Mas como nós sabemos, nós temos uma China que está então a expandir para a África. E os Estados Unidos estarão muito interessados em contrapor essa expansão. Ali, países como Angola e outros menos poderosos poderão sofrer
poderão servir como proxy, como vimos então durante a Guerra Fria. Esses países serviram de campos de batalha por causa das diferenças desses países. Mas eu não acho que haverá guerras. Todavia, haverá sim pressão nos países menos poderosos para tomarem um lado, para se aliarem a uma ou outra potência. Mas importa então enfatizar aqui, Ariana, que Angola, Estados e Moçambique mantêm até agora relações muito sólidas com os Estados Unidos da América. Lembramos aqui que o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado de Donald Trump, visitou Angola e quando visitou ele elogiou inclusive a luta contra a corrupção que o presidente João Lourenço tem vindo a desempenhar, tem vindo a desenvolver em Angola. Então aqui há a apreciação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como nós sabemos, é um país que não tem amigos. Os Estados Unidos têm parceiros e eles continuam fiéis, os Estados Unidos continua fiel a essa parceria até o ponto em que esse parceiro continuar a ser benéfico para os propósitos dos Estados Unidos. Por isso, importa aqui dizer que Angola e qualquer país africano, assim como Moçambique, tem que saber se posicionar na arena internacional, reduzir a sua dependência, para que eles não se encontrem numa situação em que tem que escolher um lado ou outro, e isso pode sim afetar a sua soberania interna, soberania doméstica e internacional. Angola e Estados Unidos estão em muitas organizações internacionais. Angola é um país importante para a questão da segurança da região dos Grandes Lagos e isso importa muito para o governo americano ter um parceiro que possa então desenvolver as suas atividades e possa representá-lo na arena internacional. Mas também temos os Estados Unidos que apoia Angola em questões humanitárias, por exemplo, na capacitação de médicos, no treinamento militar e também na educação de uma forma geral, no combate a doenças como a malária e muitas outras. Pois é, e se olharmos para Moçambique? Quanto a Moçambique, Ariana, os Estados Unidos é nesse momento o maior doador internacional para Moçambique. Anualmente, os Estados Unidos dão uma fatia em forma de doação internacional de 445 milhões de dólares anualmente a Moçambique, para além de ajudar com o processo de desenvolvimento econômico e emancipação humana do povo moçambicano. Sabemos agora que Moçambique está imbuído numa guerra civil que vem então matando muitos moçambicanos e os Estados Unidos estão interessados em manter a paz, em manter a harmonia entre os moçambicanos. Então é para dizer que as políticas de Biden, Ariana, vão depender muito daquele a quem vai recair então as suas decisões. Mas importa dizer que os Estados Unidos de Biden, como eu disse no princípio, será um país mais internacionalista, que vai querer reafirmar o papel de polícia mundial. O que quer dizer que eles vão importar-se mais com as questões de direitos humanos noutros países. E isso vai pressionar muitos países africanos, muitos governantes africanos a continuar então a respeitar os direitos humanos dos seus cidadãos. Pois é, Pedro, voltando ainda a Donald Trump, ele acabou de dizer que estas eleições estão longe de terminar. Obviamente que ele pretende continuar a luta nos tribunais, mas especialistas eleitorais já disseram que é pouco provável que os resultados revertam a favor de Donald Trump. Na sua visão, qual é a leitura que fazes dessas palavras do presidente e o que é que ainda podemos esperar daqui para frente do presidente Trump? Ariana, nós temos um presidente Trump que não surpreende a ninguém, principalmente as pessoas que seguem a política norte-americana. Logo no princípio das campanhas eleitorais,
Trump afirmou que não aceitaria perder com Joe Biden e que possivelmente sairia do país caso perdesse, porque ele acreditava ou acredita que Joe Biden é o pior político do mundo. Então, na altura, ele também prometeu que caso perdesse seria por fraude. E por isso as suas alegações já não surpreendem a ninguém. Ademais, eu gostaria de dizer que as atitudes do presidente Donald Trump atacam o coração da democracia americana, que é o processo eleitoral, o direito de cada cidadão americano elegível a votar, de escolher o seu presidente. Segundo muitos especialistas americanos, incluindo membros do Partido Republicano, a equipa de Donald Trump não tem bases, não tem evidências suficientes para então contrariar os resultados dessas eleições. A lei permite sim que quem não estiver contente, quem não acreditar no processo eleitoral requeira, peça que o Estado reconte os votos. Por exemplo, eu gostaria aqui de dar alguns dados. Nos Estados Unidos, há recontagem automática de votos em 20 estados e no Distrito de Colômbia, que é DC, quando a diferença entre os eleitores é de 2.000 votos ou menos. E há também a recontagem por petição em 43 estados, há a recontagem por petição de um partido político envolvido nas eleições, e há também a recontagem por petição de eleitor. Por exemplo, se você é americano, você votou e você acha que os resultados não espelham aquilo que você esperava, você pode pedir que o estado em que você pertence reconte os votos. Todavia, o processo é muito complexo e muito caro. Por isso mesmo, membros do Partido Republicano e membros da sociedade civil duvidam que Donald Trump sairá a ganhar nas diversas batalhas que ele vem começando. Mas importa aqui, Ariana, apresentar mais especificamente o que está acontecendo em alguns desses estados em que a batalha existe. Em Geórgia, por exemplo, a regra diz que a recontagem acontece quando a diferença entre os candidatos é de 0,5% ou menos. E o que acontece nesse momento é que em Geórgia a diferença é de 0,2%, o que quer dizer que Donald Trump pode sim avançar com o processo legal e desafiar as eleições de Geórgia e ter o governo de Geórgia então a recontar os votos. Mas a possibilidade de as coisas serem diferentes é muito difícil. Em Michigan, por exemplo, quando a diferença de votos é de 2.000 votos ou menos, há também uma recontagem que o Estado pode providenciar ao queixoso. Mas o que acontece é que a diferença de Donald Trump e a diferença entre Donald Trump e o presidente eleito Biden é de 146.123 votos. O que quer dizer que o presidente Donald Trump não tem chance ali. Em Wisconsin, onde o Donald Trump também começou uma batalha contra as eleições, há uma recontagem quando a diferença entre os candidatos é de 1% ou menos. E nesse momento temos 0,7% de diferença entre os candidatos. O que quer dizer que Donald Trump também pode avançar com a batalha legal. Em Pensilvânia, nós temos uma diferença de 0,6%. E o estado de Pensilvânia só permite uma recontagem quando a diferença é de 0,5% ou menos. Então temos aqui um conflito de ideias, as leis dos estados são diferentes e a campanha ou a equipa de Trump vai ter que dominar as leis, vai ter que recolher fundos e provas suficientes para poder então ganhar as suas batalhas. E temos também a questão do Senado e a Câmara dos Representantes, que é igualmente muito importante para os democratas.
Lembramos aqui que é importante, Ariana, que para além de ganharem as eleições presidenciais, os democratas também devem tomar o controle tanto da Casa como do Senado, a House e o Senate, que fazem o Congresso, caso eles queiram que o seu presidente possa então materializar, sem muitos conflitos, os planos do Partido Democrata. Porque a Casa, o Senado e também o Tribunal Supremo têm um poder muito, muito importante na política americana. Lembramos aqui das dificuldades que o presidente Obama teve quando foi eleito pela primeira vez presidente dos Estados Unidos. Os democratas não tinham a maioria e por isso ele viu muitas das suas propostas descontinuadas ou então reprovadas pelos seus companheiros republicanos. É para dizer que as coisas ainda estão muito frescas e nós ainda vamos assistir a muitos eventos importantes para a política americana e internacional. Pedro, sabemos também que algumas medidas de segurança já começaram a ser tomadas em conta no que toca à proteção de Joe Biden e Kamala Harris. Queres comentar sobre isso? Os Estados Unidos preza-se muito pela divisão de poderes e os técnicos das agências do governo norte-americano têm a tendência de ser muito profissionais, têm a tendência de ser muito apartidários. Eles, quando estão a exercer o seu poder dentro da agência, são apartidários, embora tenham um partido no coração. É para dizer que neste momento, por exemplo, já sabemos que os serviços de inteligência norte-americano já começaram a aumentar, a melhorar o aparato de segurança, tanto do presidente eleito Biden, como também da vice-presidente Kamala Harris. Eles já, por exemplo, limparam o espaço aéreo das casas desses governantes, já aumentaram a segurança, como disse, e isso prova que já há uma aceitação de algumas partes do governo americano de que essas eleições são, então, uma resposta do povo americano. É para dizer que o presidente aqui nos Estados Unidos não tem todo o poder. Então, neste caso, vão seguir-se os procedimentos legais para a transição de poder, caso Donald Trump não ganhe nenhuma batalha nos estados em que ele está, então, a começar lutas legais ou batalhas legais. Pois é, realmente, Pedro, ainda há muito por vir. Vamos continuar a acompanhar esta batalha que Donald Trump já deixou claro que vai continuar a luta até não sabemos aonde. Muito obrigada por conversar conosco, Pedro. E esperamos contar consigo no próximo programa. Muito obrigado, Ariana. E foi assim a nossa conversa com Pedro Papo Seco, estudante angolano, que nos vai certamente acompanhar nas próximas edições. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. Esperamos voltar na próxima semana com mais manchetes. Até lá!